Olá! Estamos de volta com o nosso programa Sobre Elas. Eu sou a psicóloga e Master Coach Mara Suassuna e trago toda semana para você temas importantes para que a gente possa trocar ideias, compartilhar experiências e principalmente aprender um pouco mais sobre essa arte de viver, essa arte maravilhosa e que todos os dias nos desafia. E o nosso tema hoje é sobre alguma coisa que eu tenho observado com muita frequência no meu consultório. É aquela sensação. E aí, você está com vontade de apagar a luz? Eu tenho ouvido muito durante os atendimentos que eu faço como psicóloga, a vontade que as pessoas estão de realmente apagar a luz. E esse apagar a luz não é só para dormir por 8 horas, mas é um apagar a luz para, de repente, desistir de muita coisa. Desistir das obrigações, dos desafios que a vida nos coloca a cada dia e principalmente como um processo de fuga dessa realidade a que nós estamos inseridos. E eu tenho ficado preocupada, por isso que hoje eu resolvi trazer esse tema para que a gente possa discutir. Você tem estado em muitos momentos com vontade de apagar a luz? E isso tem acontecido com muita frequência. Por quê? Porque viver não é fácil. Nem para mim, nem para você. Nós somos desafiados a cada instante. É a nossa paciência que é atestada, são os problemas profissionais, problemas afetivos, problemas de saúde, enfim, aquelas demandas que a vida nos coloca o tempo todo. E enfrentar estes desafios e essas demandas, há de se confessar, a gente precisa de uma capacidade de adaptação, de superação e de força interna muito grande para lidar com essas demandas do cotidiano. E isso eu tenho observado. Por quê? Não adianta se entupir de remédio. Por quê? Porque remédio tem a prescrição certa. Não é isso? Não adianta você se entupir de remédio como uma tentativa de fugir da realidade. Não adianta também buscar um bode expiatório para as dificuldades que você enfrenta na sua vida no dia a dia. Então, isso tem chamado a minha atenção. E eu quero fazer algumas perguntas para você. Como é que você tem lidado com os problemas, com as demandas diárias da sua vida? Você tem se sentido forte para enfrentar com aquela capacidade de enfrentamento, de adaptação, ou você tem se rendido a cada dificuldade, a cada problema? Por quê? Porque com todo esse desenvolvimento da nossa sociedade, a vida não vai ficar mais fácil. A vida vai ficar cada vez mais complicada. Os problemas não vão diminuir. Consequentemente, eles vão sempre aumentar e trazem com eles mais consequências. E por isso é imperioso que nós, enquanto pessoas, enquanto seres humanos, estejamos preparados para lidar com essas questões. Por quê? Eu tenho certeza que nesse momento que você está assistindo o nosso programa, você deve estar com alguma questão. Seja de ordem financeira, profissional, familiar, com o filho, de saúde, enfim. Problema todo mundo tem. Eu costumo até dizer que é algo que faz parte do universo humano. Agora, a forma de lidar com os problemas e essas demandas do cotidiano a que eu estou me referindo é que é o nosso grande diferencial. E confesso, não é simples. Agora eu tenho ficado muito preocupado. Por quê? Porque as pessoas estão querendo desistir de viver. E isso é preocupante. Problema todo mundo tem. Agora a gente precisa se preparar, se capacitar para enfrentar essas dificuldades que se colocam no nosso dia a dia. A primeira questão é saber o seguinte: isso é comum para todos nós humanos. Agora, problema passa. Não tem problema. Minha mãe tem um ditado que ela dizia que não existe mal que perdure para sempre. E na vida é assim. Nós enfrentamos problemas hoje, você acha que aquele problema é insolúvel e no dia seguinte aquilo já foi resolvido, já passou. Tem problema que demora mais para ser solucionado, tem problemas que demoram menos, mas os problemas estão aí. Então é muito importante que você busque a sua reserva interna de otimismo, de motivação e principalmente de uma competência que eu chamo que é a capacidade de superação às questões apresentadas. E como você tem lidado? Você tem se permitido a realmente se derrotar?
ou querer não enfrentar nada, ou achar que está pesado demais e ter aquela vontade de apagar a luz do mundo que eu quero descer, ou apaga a luz que eu quero dormir para sempre? Como que você tem enfrentado? E eu costumo dizer que isso é o nosso maior desafio, buscar forças dentro de você. Costumo dizer, eu sou uma pessoa cristã, que primeiro eu busco força em Deus para essa superação. Agora, em segundo lugar, não é nas coisas materiais, não é em remédio, não é isso? Aonde você tem que buscar forças para superar as questões é dentro de você mesma. E como você tem lidado com isso? Porque eu falo que as pessoas hoje têm vivido pelo princípio da ausência, aquela velha história do copo cheio e do copo vazio. Você está vendo o que falta para encher o copo, você está vendo o que já tem de água dentro desse copo. Porque a nossa visão diante dos problemas, ela muda a forma como nós vivenciamos e como nós sentimos esses problemas. Então, a primeira coisa, olha com um olhar, porque tem coisas que às vezes a gente não consegue mudar, mas nós podemos mudar o nosso olhar sobre essas coisas. Então, uma visão otimizada, ela faz toda a diferença na vida. Como é que você tem olhado esse problema maior que você? Ou você tem se olhado com capacidade, com competência, com habilidades para enfrentar esse problema? Porque o tamanho que você se coloca, ele ajuda muito. Se você vê o problema maior que você, parece que é uma barreira, uma montanha intransponível. Então, não tem nada nesse mundo que a gente não consiga superar, mas depende principalmente da nossa capacidade e principalmente de uma coisa que eu falo que é fundamental na vida: decisão. Decisão para superar. Então, eu sei que nós temos vários transtornos. Eu tenho visto muitas pessoas com transtornos de humor, com depressão, agorafobia, transtorno de pânico. E muitas vezes essas pessoas, quando estão adoecidas, elas se sentem rendidas, incapazes para lutar contra as questões que a vida coloca. Então, tirando o caso das patologias, que evidentemente precisam ser tratadas e muitas vezes medicadas, porque nós sabemos que todos os eventos que nós vivemos, eles acabam desequilibrando a nossa psique. Tirando as patologias, é muito importante que você se prepare cada dia. Quando você levantar cedo, você já colocar na sua cabeça: eu estou levantando para viver um dia onde eu terei a oportunidade de trabalhar a minha capacidade de superação. E vida é isso. Por isso que tem aquele velho ditado: vivendo e aprendendo. E é aprendendo com a vida, com os obstáculos que ela nos apresenta, que nós vamos ser cada dia mais e melhor. O nosso quadro sobre elas, do nosso programa sobre elas, fica por aqui. E eu quero colocar você para refletir um pouquinho. Você está com vontade de apagar a luz? Você deixou de acreditar no seu potencial? Nada disso. Vamos resgatar essa autoestima, mudar essa visão negativa da vida e acreditar que viver sempre vale a pena, por mais obstáculos e dificuldades que a vida apresente, porque o maior campo de aprendizado são as nossas experiências. E aí, você já pensou sobre isso que eu estou colocando para você? Você está com vontade de apagar a luz? Dormir para sempre? Ou realmente você quer levantar todos os dias de manhã para se permitir ser desafiada pela vida? Então, vamos levantar a cabeça, saber que viver vale a pena sempre, por maiores que sejam as dificuldades e obstáculos, e que a vida é o maior campo de aprendizado que nós temos. Por isso, transforme aquela velha história, transforme o limão numa limonada e faça a diferença na sua vida. Porque viver é, acima de tudo, aprender. E a gente volta daqui a pouquinho com o nosso programa sobre elas. Estou ficando aqui, não sai daí não, que a gente volta já já.